Você já se perguntou, por que ter medo do morto se ele não te faz nada? Bem, nesse vídeo eu vou tentar te responder esse fenômeno. Por que a gente sente tanto medo de um morto se ele não pode fazer absolutamente nada com a gente? Esse medo não é um exagero. Ele tem uma explicação no funcionamento do nosso cérebro. Por que eu tenho medo de um corpo? A gente acha que tem medo do morto, mas na real é do que ele representa. Um corpo morto é o lembrete mais direto e possível de que a vida acaba, o corpo falha e ninguém é exceção. Segundo a psicologia existencial, isso ativa o medo da finitude, algo que o cérebro tenta evitar de todas as formas. Quando vemos um cadáver, essa barreira cai de uma vez. Além disso, a morte coloca o cérebro diante de algo que ele não consegue responder. O cérebro não sabe o que vem depois. Não existe imagem, não existe experiência e não existe alguém que tenha voltado para contar. Tudo aquilo que fica nesse vazio do desconhecido é preenchido pelo inconsciente, geralmente com medo. Antes de qualquer pensamento, o corpo reage da seguinte forma quando estamos diante de um cadáver. É comum sentir ansiedade, batimentos acelerados, respiração curta, tensão no corpo, estado de alerta constante. Isso acontece mesmo quando a gente sabe que, racionalmente, não existe perigo, porque o inconsciente não trabalha com lógica, ele trabalha com possibilidade. Onde não há certeza, ele cria alerta. Por que a imagem de um cadáver é tão perturbadora? O cérebro aprende desde cedo que os corpos humanos se movem, respiram, reagem e demonstram vida. Um cadáver tem a forma humana, mas não responde como humano. Isso quebra um padrão básico do cérebro, chamado de violação categórica. O resultado é uma mistura de estranhamento, desconforto, medo, tudo ao mesmo tempo. Por que é tão estranho ver corpo de gente morta, sendo que eu consigo ver animais e não sinto nada? Isso é porque o cérebro faz uma associação automática. Esse corpo é humano, e eu sou humano. Mesmo sem perceber, ele pensa, isso pode ser eu. Essa identificação imediata é inconsciente e assustadora. Mas, poxa, por que eu tenho aquele medo de que um cadáver pode me fazer mal, ou de que ele pode me fazer algo, sendo que ele, na verdade, não faz nada? Então, aqui entra um mecanismo antigo do cérebro chamado detectação de agência, ou detecção. O cérebro evolui para responder à pergunta, tem alguém aí? E ele prefere errar pelo excesso do que pela falta. É melhor achar que existe algo do que ignorar um perigo real. Mesmo sabendo que o morto não pode agir, o cérebro continua em estado de vigilância. Tipo, poxa, se eu entrar no cemitério à noite eu fico morrendo de medo. É como se algo fosse acontecer, como se algo me perseguisse. Eu fico com medo de tudo e a vontade que dá de sair correndo. Então, esse medo vem do contexto. O cemitério à noite reúne escuridão, silêncio, isolamento, várias formas humanas paradas. Tudo isso aumenta a sensação de vulnerabilidade. O cérebro não pergunta, isso é lógico? Ou seja, eu deveria sentir medo de algo que tecnicamente não faz nada? Ele pergunta, e se? E por que o nosso corpo age dessa forma? Porque o cérebro funciona em dois sistemas. O sistema antigo, rápido e automático. Ele acelera os batimentos, muda a respiração, prepara o corpo para a fuga. O outro racional, lento e consciente. Ao longo da evolução, sobreviveu quem reagiu primeiro e pensou depois. Ou seja, o seu corpo vai estar em alerta. Por mais que você saiba que ali não existe perigo iminente, que o morto não reage, que não faz nada, o seu corpo está sempre em alerta. É um instinto de sobrevivência. Você sempre vai estar com medo.